Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Cultive do nosso curso sobre o Banco do Brasil. No vídeo de hoje, a gente vai explorar finalmente o universo da estrutura do texto e a gente vai conversar um pouquinho sobre coerência, tá? Vamos lá. Seguinte, a primeira coisa que vocês precisam estar ligados em relação ao texto de vocês. Não é para chegar na hora de fazer o texto e fazer um texto de forma aleatória. Não funciona assim, tá? Vocês precisam ter em mente o seguinte, tá? Toda vez que vocês forem montar o texto, existe um padrão por trás desse texto. Em outras palavras, tá? Existe o quê? Existe um método que vocês vão seguir para poderem montar o texto de vocês. Que método é esse, tá? Vamos construir juntos aqui. Basicamente, o texto de vocês da prova do Banco do Brasil vai ter 4 parágrafos, tá? Vamos anotar aqui. 4 parágrafos. E esses 4 parágrafos, eles vão ser divididos da seguinte forma, tá? Vocês vão ter um momento de introdução, vocês vão ter um momento de desenvolvimento, vocês já vão entender o que é isso, que a gente vai chamar de desenvolvimento um e desenvolvimento 2. E vocês vão ter um negócio chamado de conclusão, beleza? Bem tranquilo até aqui, certo? Uma dúvida que a galera sempre cria e sempre tem é: meu Deus, quantas linhas eu vou fazer? Quantas linhas eu vou gastar em cada parte? Não se desesperem tanto com isso. A média é muito simples. Vocês vão ter uma média na introdução de 5 a 6 linhas. É uma introdução legal, uma introdução interessante. No caso dos desenvolvimentos, eu sempre falo para os alunos, tenham uma média de 8 a 9, tá? Em cada um. Pedro, fiz um texto e deu 7 linhas. Eu zerei a minha redação? Claro que não, é óbvio que não. O ponto é, 8, 9 linhas é o espaço suficiente para vocês desenvolverem as ideias de vocês, desenvolverem a linha argumentativa de vocês, tudo bem? E, por fim, quando a gente pensa na conclusão, também de 5 a 7 linhas mais ou menos, tudo bem? Pedro, eu tô fazendo a conta aqui e tá dando 6, 9, 9, 7. 6 com 7 vai dar 13. 9 com 9 vai dar 18. Tá dando 31 linhas. Por isso que eu tô falando. É uma média isso daqui. Não é uma conta fechada. Por que que não é uma conta fechada? Porque, por exemplo, a minha letra, não sei se vocês estão reparando, né? Ela não é uma letra muito bonita. Vamos começar por aí, né? Não é das letras mais bonitas já criadas pelo ser humano. E, obviamente, eu acabo gastando um pouquinho mais de espaço em comparação a outras pessoas, em comparação a, por exemplo, alguns alunos meus, que têm uma letra menor, têm uma letra mais bonita e tudo mais. Então é muito importante vocês terem em mente que isso aqui é uma média, não quer dizer que essa é uma regra fechada. Tudo bem? De boas? Certo. O que vocês têm que fazer em cada uma dessas partes, tá? Vamos começar pensando na introdução de vocês? Gente, guardem no coração, tá? A introdução de vocês, ela tem uma meta muito específica. Que meta é essa? É apresentar para o corretor o seu tema e a sua tese. Em outras palavras, a sua meta na introdução do seu texto é me mostrar sobre o que a gente vai falar e qual é o seu posicionamento em relação àquilo que você vai construir, tá? É muito importante vocês terem isso em mente, porque isso é regra. Vocês têm que fazer isso. Vocês precisam me apresentar sobre o que vocês falarão e qual o posicionamento de vocês em relação àquilo que vocês falarão. Pedro, como que faz isso? Já vou mostrar para vocês. Pensando nos desenvolvimentos, tá? O que vocês precisam ter, tá? A estrutura é a mesma nos dois casos. Em cada desenvolvimento, vocês precisam ter necessariamente a argumentação construída. Pedro, beleza. O que é uma argumentação? É o
motivo, vamos anotar aqui, é o motivo pelo qual você tem aquele posicionamento em específico. Então, por exemplo, digamos que a gente está falando sobre cotas, tá? Vamos pensar assim, estamos falando de cotas. É sobre o que nós estamos falando, certo? Certo. E aí tem a questão do posicionamento, né? Ah, as pessoas podem ser contra ou a favor das cotas. Legal. Quais os motivos que levam essas pessoas a serem contra ou a favor das cotas? Ou seja, quais os argumentos que levam essas pessoas a serem contra ou a favor das cotas? Sacaram a brincadeira como que funciona? Então, quando a gente pensa em argumentação, eu estou pensando no porquê você acredita no posicionamento que você tem sobre um tema em específico. O tema ele é entregue pela própria prova, né? Então acaba, né, ficando bem sossegado. E por fim, Pedro, a gente tem a nossa conclusão. O que seria a conclusão, tá? A conclusão ela seria um fechamento da linha de raciocínio de vocês. Particularmente, eu gosto muito da seguinte ideia, tá? Você está fazendo um texto em que você está partindo desse ponto inicial, que é a sua introdução, indo para um argumento 1 e um argumento 2, e a conclusão é o fechamento. Então, se a gente fosse desenhar a tua linha de raciocínio, ela seria esse desenho aqui embaixo. Ela seria isso daqui. Tudo bem? Pedro, me conta um negócio. E como que faz isso? De que maneira a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. A gente vai conversar agora um pouquinho sobre a estrutura de cada parte do seu texto, tá? Não existe um modelo fechado que é só repetir palavras e colocar palavras-chave ali dentro. Não, não é assim que funciona. A brincadeira é, você tem uma estrutura para apresentar o seu tema e a sua tese. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, é obrigatório o repertório sociocultural dentro da prova do Banco do Brasil? Não, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Então vocês podem fazer, se vocês quiserem, a introdução de vocês da seguinte forma. Vocês podem começar com aquilo que a gente vai chamar de frase declarativa acerca daquele tema, sobre o tema. Vocês podem, após isso, após essa frase, fazer uma delimitação da tese de vocês, ou seja, do posicionamento. E por fim, vocês podem fazer o adiantamento do que ocorrerá depois dentro do texto de vocês. Por que a gente faz dessa forma, tá? Por um motivo muito simples. Dessa maneira, o texto de vocês fica bem organizado. Ele mostra para o corretor que você sabe sobre o que você vai falar, você já tem um posicionamento, então você está cumprindo com duas exigências aqui no começo, e você está fazendo um adiantamento, ou seja, está me contando o que vai acontecer depois. Pedro, e se eu quiser fazer com repertório, posso? Pode também. Você tem uma segunda possibilidade, que seria o quê? Seria o uso de um repertório para abrir o seu tema. Após isso, você entra no tema de fato, então a relação do repertório com o tema. E aí sim, por fim, a gente repete. A gente tem a tese e então a gente teria o adiantamento. Certo? Pensando em estrutura de introdução, a ideia é essa. Não precisa se enrolar, não precisa se estender demais em nenhuma dessas partes. Você pode simplesmente fazer afirmações mais rápidas, afirmações mais objetivas, tranquilamente. Beleza, fiz isso, Pedro. Construí meu texto dessa forma, fiz minha introdução assim. E o meu desenvolvimento, como que eu vou trabalhar? Então, no caso do desenvolvimento, é muito bom que você tenha em mente o seguinte. Você vai fazer aquilo que a gente vai chamar de frase de abertura. Frase de abertura. Após essa frase de abertura,
você vai construir de fato a tua argumentação. Eu sempre falo pra galera, gente, façam argumentação em 2 períodos. O que significa isso, tá? Significa que você vai construir relações lógicas com as suas ideias. A gente aprendeu a levantar ideia na aula passada, certo? Com 2 ideias, no mínimo, dentro de cada parágrafo. Por quê? Primeiro, se você fizer com um período só, você não vai estar se aproveitando suficientemente bem justamente dos parágrafos mais importantes do seu texto, que são justamente os parágrafos de desenvolvimento. Então, se você trabalha com no mínimo 2 períodos, você acaba trabalhando melhor, você acaba construindo uma relação lógica extremamente melhor. Tudo bem? E por fim, a gente vai ter uma conclusão. Ou seja, um fechamento desse teu parágrafo. Quero que você tenha em mente o seguinte: repertório preciso? Não. Não precisa de repertório, tá? Não é necessário repertório dentro dos parágrafos de desenvolvimento. Fica melhor? Cara, depende. Depende. Se você usa um repertório bom, ele fica legal. Ele fica muito interessante. Agora, se você usa um repertório que não faz sentido, fica ruim daí. Aí vai ficar péssimo. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente? Que a gente vai até, inclusive, ver um exemplo de texto completo na aula que vem. Basicamente, quando a gente pensa em repertório para esse universo do Banco do Brasil, é extremamente opcional. Não é obrigatório. Tudo bem? Pedro, eu vou fazer isso 2 vezes porque são 2 parágrafos de argumentação? Sim, você vai fazer isso 2 vezes. Então, em essência, você precisa, com toda a certeza do quê? De pelo menos 2 argumentos desenvolvidos dentro do seu texto. Tudo bem? Para você poder provar a tua tese, para você poder mostrar e me convencer da sua tese, do seu posicionamento. Fez isso? Beleza, agora a gente vem para a conclusão. No caso do fechamento, o que eu quero que vocês tenham em mente? Tem 2 opções, tá? Elas são muito parecidas. A primeira opção é, você vai ter uma frase de abertura também aqui. Essa frase de abertura a gente chama também de tópico frasal, tá? Eu prefiro chamar de frase de abertura porque é mais fácil da gente lembrar. Você vai ter uma solução e você vai ter a retomada de algo que você disse antes. Retomada de algo. Retomada de algo. Pedro, parece do Enem esse fechamento. Pois é, parece do Enem. Quer dizer que é obrigatório? Não, não é obrigatório fazer dessa forma. É uma possibilidade. Inclusive, eu coloco aqui uma observação muito importante. Se você for fazer a dissolução, precisa que o teu tema seja um problema. Que você esteja trabalhando com um problema. Caso contrário, vai ficar muito estranho, porque por que você está resolvendo aquilo? Se não é um problema. Então é muito importante vocês terem em mente que, para fazer a dissolução, o seu tema ele vai ter que trazer um problema. Caso contrário, vale muito mais a pena vocês fazerem quem? A segunda opção, que também tem uma frase de abertura, FA, que é frase de abertura, e vocês vão ter o quê? Uma finalização por looping. Uma finalização por looping. O que significa isso? Vocês vão trazer de novo a argumentação, reforçando ela. Então, o texto de vocês ele vai formar esse movimento aqui, ó. Ele vai fazer um looping. Você vai trazer de novo a linha de raciocínio criada anteriormente. Ou seja, vai fazer uma retomada, né? Só que uma retomada mais bem trabalhada. Uma retomada em que você gasta mais espaço nisso. Tudo bem? Então, pensando em estrutura do texto, seria essa. Pensando em construção para a prova de vocês, seria isso daqui. De boas? Pedro, como que eu vou fazer isso? Ou melhor, tem como você me mostrar um exemplo? Tem.
É essa a pauta da nossa aula que vem. Eu quero te mostrar, eu quero te apresentar isso daqui na prática. Já conversando também sobre o quê? Sobre coesão. Por quê? Porque, gente, quando a gente faz isso daqui, quando a gente constrói isso daqui e faz isso daqui bem feito dentro do nosso texto, a coerência ela acontece automaticamente. Como assim, Pedro? Porque as tuas ideias, quando você monta dessa forma, elas estão fazendo sentido entre si. Em outras palavras, elas estão interconectadas. E a coerência se preocupa com isso, acima de qualquer coisa. O quão bem você conecta as suas ideias. O quanto faz sentido as suas ideias estarem ligadas. Quando você trabalha nessa estrutura, quase que automaticamente as suas ideias se conectam. Você demonstra essa conexão. Então acaba ficando muito fácil o nosso trabalho com a coerência dentro desse universo aqui. No caso da coesão, a gente vai precisar do texto de exemplo. Para quê? Para que nós possamos analisar os elementos gráficos que constroem justamente a coesão. Certo? Muito obrigado pela sua atenção. Foi um prazer estar com você durante toda essa aula. Espero que você esteja gostando do nosso curso. Se ficar qualquer dúvida, é só deixar aqui embaixo que vai ser um prazer te responder. Eu vejo você na próxima. Bons estudos!